Olá, boa noite. Ô, mãe Andréia, boa noite. Carlinha, olá. Só dá um minutinho o pessoal entrar, começar a falar, apresentar aqui a Paty, a página. Boa noite, Kátia. Andréia, Semeraro. Tem que ir mais nas giras, Andréia. Acabou a TD6, mas não acabou a macumba, não. Anne, boa noite. Simone. Simone tá sumida também. Oi, Catinha. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu falar da página, né? Essa página é minha e da Sueli. A gente tem essa página para... boa noite, pessoal. Para divulgar trabalhos que a gente faz à parte, né? Trabalho de atendimento com terapias. A, a Su atende aí com cristaloterapia, com reiki, faz cirurgia energética. Também atende com tarô, né? Oráculo do tarô, boa noite. Oi, Savana, Tadeu, Dri, oi, pessoal. Joga, né? Tarô. Aí essa é a parte mais holística que fica mais com ela. Eu sou mais a parte da macumba mesmo. Então, atendimento com magia. A gente já foi em ambientes para fazer limpeza e levantar firmezas de proteção em ambiente. Então, a gente também faz isso. A gente também faz trabalhos tudo voltado para limpeza, descarrego, proteção em ambientes, né, indo nos locais, também abertura de caminho, enfim. Então essa página a gente criou para ir divulgando essas atuações à parte, né, que a gente faz. E na verdade quase ninguém sabe, porque vê a gente todo dia lá no terreiro, e aí na verdade não é só ali, né? Ali é uma das faces da gente, tem muitas outras. Então eu quis primeiro fazer essa live aqui, bom, porque é um assunto que às vezes você está na religião há muito tempo, mas alguns assuntos ainda são tabus para você, e eu acho que tudo voltado à esquerda ainda é um tabu muito grande dentro da Umbanda de maneira geral. Então a live tem a intenção, primeiro, de quebrar alguns conceitos, transmitir alguma informação mais aprofundada sobre essa relação com os guias da esquerda, mas também tem a intenção da gente divulgar essa página, né, de fazer crescer. Então já peço que quem puder indicar a página, enfim, tudo que a gente aprendeu de ferramenta a gente coloca em prática nessa página também, tá? Então útil e agradável, né? Então vamos lá, eu preparei aqui o que eu entendo que sejam alguns tópicos onde as pessoas mais se questionam, mais perguntam, mais têm dúvidas ou até inseguranças com relação aos guias da esquerda, né? Então eu montei essa live para focar em 5 tópicos principais, mas é claro, eu estou vendo o chat aqui, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí se eu souber eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto para Exu. Então, o primeiro tópico seria casa de Exu na minha casa. Outro, como montar e ativar uma tronqueira. O que eu posso ter e o que eu não devo ter na tronqueira. Limpeza e manutenção, né? Como que faz a manutenção da tronqueira? Quanto tempo que eu tenho que ativar, limpar alguma coisa? E o que eu posso de trabalho fazer na minha tronqueira? Né, a tronqueira é só para eu ir acender vela? Só para eu ir acender vela, colocar a cachaça pro Exu, a cidra para Pombagira e beleza, é só isso?
Então, são os 5 pontos principais que eu acho que cai muito, né, em questão, as pessoas têm muita dúvida com relação a essas coisas, mas vamos ver como é que vai o desenrolar da live, se aparecer mais algum assunto a gente fala também. Antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, para quem é macumbeiro de primeira viagem, eu já vou ensinar a macumba e vou ensinar fazendo mesmo de verdade. Quem já é macumbeiro já sabe dessa macumba, que é a gente limpar, sim, tópicos, eu acho que são interessantes, limpar a nossa boca e consagrar a nossa fala a Exu. Eu falei um pouco sobre isso no último curso que eu dei, de rituais, e assim, esse é o tipo de ritual que não é legal a gente fazer só uma vez na vida, outra na morte. O ritual consiste em, de fato, você lavar a sua boca, tirar da sua boca a energia de confusão, energia parada. Então, às vezes, você pode usar a sua boca para trazer confusão, talvez até de forma inconsciente. Então, nosso corpo, né, tudo é energia. Então, energia parada também não é legal. Essa macumbinha é bem simples, mas é focada nisso, na gente limpar a nossa boca, a nossa fala e tornar o que sai da nossa boca sagrado, equilibrado, guiado, tá? Simples. Gin, uma dose de gin, mas pode ser dose de cachaça também, tá? Eu prefiro o gin porque no meu paladar se agrada mais de gin. E pimenta da costa, ataré, para quem não sabe, aqui, isso aqui, são várias sementinhas. Vem uma fava, tá? E dentro da fava, quando você abre, tem 1 milhão de sementinhas dessas daqui. Se chama pimenta da costa, semente de ataré, é a mesma coisa. Tá, eu vou, para mulheres, o número ideal são 7 bolinhas. Então, vou pegar 7 bolinhas aqui. E aí, o que a gente faz? A gente coloca na boca, a gente mastiga, a gente aguenta que vai arder, mas tudo bem, a gente é forte. E aí, enquanto você está mastigando, você está conversando com o Exu, você está pedindo para Exu limpar a sua boca, para Exu levar embora toda a energia de confusão que pode estar na sua boca, na sua língua, na sua fala, e Exu ajudar a que você fale as coisas certas, a que você fale e seja compreendido, a que o que você fale entre pelo lado sagrado das pessoas, ou seja, não vai ser uma fala que vai trazer confusão, muito pelo contrário, vai ser uma fala sagrada. Então, te bota na boca, mastiga, vai arder e tá tudo bem. Chama macumbeiro raiz. E aí, Laro Exu, Exu Emojubá, Saravá sua força, peço que o Senhor limpe a minha boca, purifique a minha boca, purifique a minha fala. Eu entrego a minha fala a Ti, Exu, que eu fale tudo que seja para falar, que eu possa falar e ser compreendida, que eu possa falar as coisas certas, que o Senhor possa morar na minha boca, que o Senhor possa sacralizar a minha boca, a minha fala, que seja uma fala sagrada, que chegue a voz, que chegue onde tiver que chegar, que o Senhor possa levar a minha fala aos 4 cantos, para que eu possa difundir a minha religião de forma sagrada, da melhor forma possível. Exu, eu peço que o Senhor esteja comigo, que o Senhor more na minha boca, e eu consagro a Ti tudo que eu venho falar no dia de hoje. Laro Exu, Exu Emojubá. E aí bebe. É isso. É como se fosse um ebó de boca, né? A gente fala de ebó de boca. Isso daí você pode fazer tanto antes de firmar o seu Exu, e aí você coloca essa pimenta da costa na boca, mastiga, depois coloca a cachaça e ao invés de engolir, como eu fiz,
você vai baforar na sua firmeza de Exu. Vai bafora 3 vezes, com pimenta, com cachaça, com tudo. 7 sementinhas. E aí ali você vai criar uma conexão entre a sua boca e Exu. Exu é o senhor guardião do mistério das 7 bocas sagradas. Por isso que falam que Exu é a boca que tudo come. É por isso. O mistério das 7 bocas é de Exu. Então, na verdade, Exu mora na nossa boca. Toda vez que a gente tiver, vai fazer uma entrevista, um cargo importante que você quer muito, e você está com medo de falar, faz isso. Bota a pimenta na boca, mastiga, bebe uma dose de cachaça ou gin e manda Exu ir na frente. Fala para Exu tomar conta da sua boca para que você fale certo, seja compreendido. Ou tudo que tá, se você é vendedor e está tendo dificuldade de vender, não está saindo, não está fluindo, faz macumba. Chama macumbeiro para fazer macumba. Então, já limpei a minha boca, agora vou falar de macumba. Então, primeiro tópico, né, que eu acho importante. Casa de Exu na minha casa. Isso daí eu acho que o tempo que eu tenho de religião, eu acho que esse é um dos maiores tabus dentro da Umbanda. Por quê? Na verdade, a Umbanda é um grande telefone sem fio. Um grande telefone sem fio. Cada um fala uma coisa, cada um entende de uma forma, só que o problema não é esse. O problema é que as pessoas tendem a achar que as suas verdades são absolutas, né? Então, assim, isso tudo que eu vou falar é direcionado para conceitos, ensinamentos e aprendizados que eu tive e que eu continuo tendo na minha vivência dentro da Umbanda Sagrada do terreiro que eu faço parte, o TEUSP. Então, assim, é uma verdade absoluta? Óbvio que não. A única verdade absoluta que existe é Deus. Então, o que eu vou falar é com base no que eu aprendi. E o que eu aprendi tem um fundamento por trás, tem um estudo por trás, tem um embasamento teórico por trás. Então, eu vou falar com base no que eu acredito e o que faz muito sentido. Né? Porque eu sou o tipo de pessoa que as coisas precisam fazer sentido para eu confiar, para eu acreditar. E nessa Umbanda, na Umbanda e mais especificamente na Umbanda Sagrada, foi onde eu tive vários questionamentos respondidos e de forma segura, concreta e que faz sentido. Tá? Então, casa de Exu na minha casa. Sim, é possível, é indicado, e se você é médium de um terreiro, seja de atendimento ou não, na verdade é obrigatório, não é nem indicado. Por quê? Primeiro, a gente tem que quebrar o conceito de que o Exu é o demônio, né? Mas eu vou ter Exu na minha casa, vai trazer energia negativa. Cara, Exu, ele não é o diabo. A gente tem que mudar esse conceito cristão que foi enraizado na mente e nas religiões, contra as religiões de matriz africana. Então, Exu, na verdade, é sim um guardião de mistérios. Ele é o manifestador humano do orixá Exu. Ele nossa, Exu é tudo, é o nosso guardião, é nosso amigo, é o nosso protetor, mas também puxa a nossa orelha quando a gente precisa. Então, a energia que Exu traz de vitalizar quando a gente está fraco, de nos colocar no caminho, de nos conduzir, de nos esclarecer, enfim, são energias que a gente precisa, né, para a nossa vida, que a gente quer na nossa vida. Então não faz sentido eu repelir uma energia que é tudo que eu preciso, né? O que é Exu? Exu é o senhor da vitalidade, orixá, né? É o senhor da vitalidade. Ele traz essa potência energética, essa força, esse ímpeto de não parar, de correr atrás, de ir em busca. E o nosso Exu de trabalho, aquele que a gente incorpora, ele é o manifestador humano dessa energia que vem da divindade. Então por que eu não vou, né, cultuar Exu, cultuar Pombagira? Por que eu não vou ter essa energia na minha casa? Se é uma energia que vai me fazer completamente bem. Então, assim, eu coloquei casa de Exu porque
É até uma linguagem mais popular, né? Mas, na verdade, essa casa de Exu, como chamam, é a tronqueira, né? A live hoje é para a gente falar de tronqueiras de uma maneira geral e das energias de uma tronqueira. Então, vamos começar. O que é uma tronqueira? O que seria essa casa de Exu? Tronqueira é um ponto absorvedor na sua casa. Ponto. É isso, é um ponto, um polo, um local absorvedor. Onde a tronqueira deve ficar, preferencialmente, a gente coloca na parte de fora da nossa casa, mas não é porque Exu, Pombagira é ruim e a gente tem que manter distância, mas simplesmente por ser um ponto absorvedor e protetor, ele tem que ficar do lado de fora, que é para justamente proteger o que vai entrar na minha casa. Então, assim, não faz sentido a proteção estar no final da minha casa. Não faz sentido a proteção estar, sei lá na minha sala. A proteção tem que ficar antes, né? Então, na verdade, o conceito de Exu, Pombagira, Exu-Mirim, Pombagira-Mirim ficarem do lado de fora da casa não é porque são energias negativas, mas é porque são energias que vão estruturar um polo absorvedor e protetor. E isso deve ficar do lado de fora, para justamente fazer esse filtro, esse filtro de qual tipo de energia vai entrar na nossa casa, tá? Eu não tenho um lado de fora da minha casa, eu moro num apartamento pequeno, não cabe, mal cabe eu, vai caber uma tronqueira do lado de fora. A espiritualidade, ela se adapta à nossa realidade, tá? Então, uma coisa que eu aprendi é que, assim, não existe um momento perfeito, não existe o lugar perfeito, a hora perfeita, não existe, existe você fazer, existe você montar a sua tronqueira, montar o seu altar, fazer suas oferendas, fazer o que tiver que fazer, porque se a gente espera o momento perfeito para fazer qualquer coisa, a gente se paralisa e não faz nada, a verdade é essa. Então, ok, você mora num lugar pequeno, é aí que você vai montar a sua tronqueira. E daqui a pouco eu vou falar sobre alguns elementos de tronqueira. O que importa? O que é importante disso tudo? Ter uma tronqueira. Onde ela vai ficar, na verdade, é a menor das preocupações. Onde ela vai ficar é a menor das preocupações. O melhor é ficar fora? Sim, por causa do que eu expliquei. É um ponto que vai proteger, vou já falar, é um ponto que vai proteger o que vai passar para dentro da sua casa. Por isso a gente bota antes da entrada de casa, tá? Não tenho isso. Bota onde puder botar, na tua sala, na tua área de serviço. Você vai colocar onde puder, exceto perto do seu altar. E daqui a pouco eu falo por quê. Tá? Então, não precisa esperar o momento perfeito para montar a sua tronqueira. Perguntaram se tem lado específico, esquerda ou direita. Para montar a tronqueira não tem essa relação com polo norte do hemisfério, polo sul, nordeste, a posição da lua, do sol, ou o lado esquerdo e direito da casa. Para montar a tronqueira e altar, não precisa se preocupar com isso, tá? Não vai interferir energeticamente em nada. Então, tronqueira, local onde você vai colocar firmezas de guias e orixás que atuam com proteção, absorver energia negativa, com corte de magia, com corte de demanda, tudo aquilo que atua nesse aspecto de proteger, cortar, paralisar a demanda, etc. Então a tronqueira nada mais é do que um local que você vai definir na sua casa para ter essas firmezas. Tá? O que a gente vê na internet de casa de Exu de ferro, de não sei o que, isso são tipos de tronqueira. A tronqueira não é aquilo. Tá? A tronqueira não é um objeto, é um local da sua casa, ponto final. Onde você definir na sua casa que você vai colocar as suas firmezas da esquerda, ali é a sua tronqueira. Por acaso, na casa que eu moro atualmente, a tronqueira é do lado de fora. Aqui a casa tem um quintal. Estou até fazendo a live aqui do quintal.
A casa tem um quintal, e nesse quintal tem um canil enorme, grande pra caraca. Caberia, sei lá, uns 5, 10 cachorros lá dentro. Então esse canil a gente dividiu para uma parte lá, né, o cachorro não tem acesso, e aí fica a tronqueira. Então a gente conseguiu colocar a tronqueira do lado de fora da casa. Mas não é a realidade de muitos, na verdade é a realidade de poucos, né? A maioria mora em apartamento, então não tem esse problema. Beleza, então a gente sabe o que é tronqueira. Aí a gente já sabe que não só pode, mas a gente tem que ter tronqueira na nossa casa. Principalmente, assim, é um assunto muito de Umbanda, mas, na verdade, não é restrito a isso, tá? Porque Exu, Pombagira, Exu Mirim, eles não são da Umbanda, né? Até porque, se você conhece o mínimo da história das religiões, já existia Exu Pombagira, nem sei quanto tempo antes da Umbanda pensar em existir. Então, Exu Pombagira não é da Umbanda, é a religião onde eles encontraram espaço para trabalhar e para evoluir e crescer dentro das suas egrégoras. Por que eu estou falando isso? Porque você não precisa ser um bandista para ter uma tronqueira. Você não precisa estar inserido dentro da religião ou dentro de uma vertente para ter uma tronqueira. Se você tem um trabalho, por exemplo, com terapia holística, com oráculo, com atendimento a pessoas, você tem que ter um ponto protetor para isso. Você lida com pessoas, você interfere, às vezes até na encarnação de uma pessoa, seja num tratamento holístico, por exemplo, ou oracular. Às vezes o teu direcionamento num atendimento de oráculo vai fazer com que a pessoa, por exemplo, possa mudar a vida dela e deixar de alimentar ciclos negativos e viciosos. Então ali você vai estar interferindo diretamente na energia de uma pessoa. Você acha mesmo que isso daí pode não ter algo contrário, não pode ter uma perseguição por trás, algum espírito pode não gostar do que você vai fazer na vida da pessoa e pode querer te atacar. E aí, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar atendendo pessoas e vai viver ferrado, vai viver cansado, vai viver com sono, cheio de dor, que você não sabe de onde veio a dor, não vai conseguir dormir, vai ter insônia, vai ter ataque espiritual no sono, vai viver cansado. Ah, é só o calor, tô cansado. Então, ok, um dia, 2 pode ser, mas sempre? Você está sempre cansado? Sempre cansado, sempre com dor, sempre indisposto, sempre cai doente, imunidade vive baixa. Cara, você tem que, no mínimo, ficar atento aos sinais. Pode ser, sim, perseguição espiritual. Porque, de repente, você ajudou alguém e alguém não gostou que você ajudou essa pessoa. E aí? A tronqueira é isso. É o local onde você vai ter a proteção direta contra esses ataques e contra um monte de outra coisa, tá? Então, sim, respondendo a pergunta, óbvio, devemos ter casa de Exu, Pombagira e todos os guias da esquerda na nossa casa, seja onde for. O melhor local para tronqueira é o melhor local que você dispõe na sua casa, tá? Então, antes de responder como montar e ativar a tronqueira, eu vou responder o que vai na tronqueira e o que não vai na tronqueira. Então, o que eu tenho na tronqueira? Orixás da esquerda, Orixá Exu, Orixá Pombagira, Orixá Exu Mirim, Orixá Pombagira Mirim. E malandro ou uma malandra que tem um trabalho mais negativo, mais pesado, mais de corte, descarrego, o malandro é um guia que pode tanto ir na tronqueira quanto ir no altar. Então, orixás, além de orixás, os guias da esquerda. Então, esses 4 orixás, Orixá Exu, Orixá Pombagira, Orixá Exu Mirim, Orixá Pombagira Mirim. Aí vem Exu de trabalho,
que é o Exu de frente, Pombagira de trabalho, Exu Mirim de trabalho, Pombagira Mirim de trabalho, Exu de retaguarda, Pombagira de retaguarda. Aí vem os agregados, né? Exu do lodo, vai vir algum Exu de algum orixá que está mais à frente de você. Por exemplo, eu tenho Iemanjá de frente, o meu Exu de Iemanjá está na tronqueira, Pombagira do lodo. Depende, cada um tem, óbvio, né? Cada um tem uma coroa, cada um tem uma egrégora. Então, quem vai pedir firmeza na sua vida mediúnica, na sua evolução mediúnica, aí você vai fazendo com o tempo e eles vão entrando na tronqueira. Mas para começar, Exu e Pomba... Primeiro passo, vamos no começo. Não tem nenhuma tronqueira. Vou começar até agora. O que eu faço? Eu começaria por Exu e Pombagira de trabalho. Tá? Exu e Pombagira de trabalho primeiro. Por quê? Eles são os canalizadores humanos da energia da divindade. Vou já responder a tua pergunta. Eles são, humanamente falando, a energia do orixá Exu e da orixá Pombagira. Então, eles são os guias que a gente tem mais afinidade, que são mais próximos de nós, e seria, sim, o primeiro contato com a energia de Exu e Pombagira. Então, as duas primeiras firmezas que qualquer pessoa deve ter na sua tronqueira é de Exu de trabalho e Pombagira de trabalho. Respondendo a pergunta, é importante saber qual a qualidade do Exu ou Pombagira? Seria melhor saber quem está de frente? Não é necessário. Por quê? Isso daí, essa questão de saber nome de guia, pode levar um dia, uma semana, um ano, 10 anos. Não tem como saber em que momento do seu desenvolvimento você vai saber o nome dos seus guias. E isso não pode ser um fator limitante para você se relacionar com eles. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você se relaciona, mais você tem intimidade com aquele guia, e aí mais fácil ele vai transmitir os conhecimentos para você. Só para dar um exemplo. A minha guia de frente é a minha preta velha. Tá? A guia de frente, para quem não sabe, é aquele guia que está mais próximo de você, que está o tempo todo falando com você na sua cabeça, que qualquer coisa da sua vida, ele é aquele primeiro a, vamos dizer assim, dar pitaco. Tá? É o guia mais perto. E é a minha preta velha. Então, assim, eu conheço a minha preta velha há um tempão, né? Eu conheço ela há muito tempo, eu já incorporava ela há um tempão, e eu não sabia o nome dela. Não sabia, eu não fazia a menor ideia do nome dela. Para dizer que eu não sabia nada, ela falava assim, me chama de Vovó Maria. Mas provavelmente ela só falou isso que era para eu parar de perturbar ela querendo saber o nome. E aí teve uma gíria que ela falou, quando você parar de se preocupar com essas questões menores e focar no que realmente importa, aí você vai ter perguntas respondidas. Beleza, tomei o tapa, engoli o tapa e vida que segue. Parei de perguntar. Aí passou um tempão, ela falou comigo, você ainda não estava pronta, intelectualmente falando, para eu explicar o fundamento do meu nome para você. Ótimo, obrigada, Vanessa. Eu ainda não ia conseguir entender o fundamento por trás do nome dela, e eu questiono tudo. E aí, depois de um tempão, ela falou, o meu nome é Rosa Negra do Mar, o nome da minha preta velha, Rosa Negra do Mar. E aí, quando ela falou o nome, ela entrou explicando que ela já foi pombagira, e ela foi uma pombagira rosa negra. E aí, ela ficou um tempo trabalhando com pombagira, ela me falou quais os mistérios que ela trabalhava com pombagira, como ela caiu ao ponto de evoluir a partir de uma linha de pombagira, qual foi o ponto que ela caiu. Depois, ela falou que começou a evoluir gradativamente, foi inserida numa hierarquia de pretos velhos, e aí teve como regência principal Iemanjá, foi onde ela agregou, digamos assim, o nome do mar. Então, enfim, ela explicou várias coisas dos mistérios do nome dela, que de fato, na época que eu perguntei, eu não ia entender. E eu não ia nem ter abertura mental para ela conseguir me explicar. Tá? Então, ou seja, tanto faz o nome do seu guia, não importa. Ele sabendo qual é o teu nome é suficiente. Então beleza, eu não preciso saber o nome do meu Exu e da minha pombagira, que elementos que eu compro então? Elementos genéricos de Exu e pombagira.
porque, na verdade, os elementos que os guias usam, eles não é a energia do guia, é a energia do orixá, tá? O guia é o manifestador do orixá, tá? Guia de trabalho, falange espiritual é manifestador de orixá. Ele é um irradiador e um canalizador da energia do orixá aqui no nosso meio humano. Então, todo guia espiritual, seja qual for, ele é um manifestador humano de alguma divindade. Tá? Caboclo é de Oxóssi, Preto Velho é de Obaloaê, Nanã, Malandro é de Ogum e Oxalá, Baiano, Iansã e Oxalá, Boiadeiro, Logunã, Iansã, Cigano, tudo que é linha de trabalho é o manifestador de um orixá. Então, na verdade, quem tem o poder não é o guia, é o orixá. O guia só manifesta e irradia o poder que ele recebe do orixá que rege ele. Tá? Então, quando um Exu trabalha com um tridente, a energia do tridente é do orixá. Daqui a pouco, quando eu falar de elementos, eu explico melhor o fundamento dos elementos. Então, tudo que é elemento que a gente coloca para o guia é porque o orixá atua na energia daquele elemento. Ou seja, qualquer elemento de Exu, o seu Exu vai aceitar. Qualquer elemento de Pombagira, a sua Pombagira vai aceitar, independente do nome. Então, o que ter na tronqueira eu já falei. Tudo que é orixá e guia da esquerda. Tudo que é orixá e guia da esquerda, com o acréscimo de malandro, se o seu malandro for mais ali da pá virada, trabalhar mais com questões negativas e tal. O que não ter na tronqueira, nada da direita. Não vai nada da direita na tronqueira, tá? Ah, Preto Velho Quimbandeiro é da direita, não vai na tronqueira. É Quimbandeiro, beleza, mas é da direita, é Preto Velho, é altar. Caboclo Quimbandeiro, altar. Pirata é quase um Exu, altar. Cangaceiro, aí sim, cangaceiro é um Exuzão, não, altar. Tá? Não é da esquerda? Não vai na tronqueira. Qual é a exceção? Malandros. Porque malandro, na verdade, ele pode atuar tanto na direita quanto na esquerda. Tem malandro que atua na direita e tem malandro que atua na esquerda. Então, se os... Malandro e malandra, tá? Então, se o seu guia da linha de malandros falou para você que ele tem um trabalho mais negativo, você já sabe que ele pode ser firmado na tronqueira. Se não, como regra geral, não conheço meu malandro, não sei, altar. Porque ele não é um guia da esquerda, é um guia da direita, que pode transitar na esquerda, ou não. Tá? Então, independente se você... Ah, mas eu sinto o meu preto velho pesado, denso, ele trabalha muito com descarrego, altar. Não é da esquerda, não vai na tronqueira. Ponto. Sem exceção. Beleza? Outra questão importante. A sua tronqueira não pode ficar próximo do seu altar. Por quê? Não é porque Exu é catiço. É porque a tronqueira é um polo absorvedor. Então, como é que você vai colocar um polo absorvedor do lado de um polo irradiador? O que vai acontecer? Você vai neutralizar as duas energias. Você não vai ter nem um polo absorvedor e nem um polo irradiador, porque vai irradiar e absorver. Irradiar e absorver. Entendeu? Então, é só por isso. O altar é o ponto irradiador natural da sua casa. É o local onde você vai receber as vibrações dos orixás, dos guias, etc. E a tronqueira é o local que vai absorver as energias. Então é incompatível ter um polo irradiador junto de um polo absorvedor. Por isso a gente não coloca no mesmo local. Não tem espaço nenhum. O que eu faço? Tem que ficar no mesmo cômodo. Se realmente não tem a possibilidade de colocar a tronqueira em outro cômodo, você vai colocar o altar numa parede e a tronqueira na parede oposta. O mais longe que você conseguir dentro das suas possibilidades. Tá? Mas é só por essa questão mesmo de vibrações que não são afins. Tá? Não tem nada a ver que Exu e Pombagira é ruim. Se tiverem perguntas, pode perguntar aí, tá? Importância de ter uma tronqueira. Já falei.
se você faz parte de um terreiro, independente de você trabalhar ou não, independente de você só frequentar de vez em quando, independente se você está começando seus estudos, isso já é importante. Por quê? Às vezes, você tem algumas questões que no espiritismo chamaríamos de karma, e alguns desses espíritos podem não estar satisfeitos de você estar buscando uma evolução, de você estar buscando crescer. Então pode acontecer todos os problemas do mundo para você não continuar indo no terreiro e evoluindo e crescendo e aprendendo. Isso daí você consegue minimizar o impacto muito grande tendo uma tronqueira na sua casa. Porque aí os seus guias... mas então o meu Exu e minha Pombagira, eles precisam que eu alimente eles para eles atuarem na minha vida? Não, eles não precisam de nada de você, na verdade. A gente é que precisa deles. Então, essa questão de que eu vou dar de comer para o meu Exu, vou dar de comer para minha Pombagira, eu vou doutrinar o espírito, cara, isso é uma questão de ego muito triste. Tá? Os nossos guias, eles não precisam da gente, a gente que precisa deles. O nome guia é justamente isso, eles guiam a nossa evolução. Então, beleza. Não é que eles precisam, tá? Só que tem 2 pontos aí. Primeiro ponto, nada é feito contra a nossa vontade ou se a gente não tomar uma atitude para isso. Ou seja, a sua pombagira não vai te pegar no colo e levar para dentro do terreiro. Seu Exu não vai te carregar, te puxar. Não, minha filha, eu sei o que é melhor para você. Você precisa entrar nesse terreiro, não importa o que você pensou, é isso que eu quero para sua vida. Cara, isso não vai acontecer nunca. É aquela questão de esperar o momento perfeito. Não, isso tem que partir de você. Primeiro ponto, tem que partir de você. Segundo ponto, nós vivemos no meio material humano. Tá? Aqui no nosso meio, tudo é matéria, tudo é energia condensada ao ponto de ser uma matéria. Tá? Ou seja, os orixás ficam no lado divino da criação. Os guias ficam no lado espiritual da criação. Nós ficamos no lado material da criação. O que é divino fica no divino, o que é espiritual fica no espiritual e o que é humano fica no material. Tá? A gente não abre o olho do nada e vê Oxalá aqui. Eu não abro o olho e vejo Ogum aqui na minha frente. Eu não abro o olho e vejo a Pombagira dançando. Eu sou clarividente. Tá, não estou falando de exceção. E mesmo assim não é assim que funciona. Então, o que é divino está lá no divino, o que é espiritual está lá no espiritual, e nós estamos aqui no material. Ou seja, precisam de portais para que esses lados da criação interajam entre si. Precisa de um portal para o divino interagir com o espiritual, com o humano e tudo mais. O que são esses portais? São os elementos. São os elementos. Então, a gente se relaciona com as divindades e com os guias a partir dos elementos, porque eles são portais para justamente ter essa ligação entre o divino, o espiritual e o humano. É só por isso. Tá? Não é porque o Exu desencarnou, gostava muito de tomar uma pinga, e aí ele pede para você uma pinga para ele continuar bebendo a pinga porque ele sente falta. Não, cara, o nome disso aí é Egum, tá? Pra quem não sabe, já sabe agora, o nome disso é Egum, não é tranca-rua não, não é marabô, não é tiriri, é Egum. Se o teu Exu falar contigo que quer pinga porque ele tá com saudade, me desculpa, mas você tá incorporando um Egum esquisito aí, tá? Não é Exu não. Então, os guias, eles usam os elementos justamente porque esses elementos vão ser portais de acesso para atuar na nossa vida. É esse o ponto que eles usam dos elementos. Eles tiram... E aí cada elemento vai ter uma energia. Por exemplo, o alho no padê. O alho tem o axé acidificador, corroidor. Então, quando alguém faz uma magia negativa contra você, o seu Exu pode usar o alho que você ofereceu num padê para ele para acidificar os elementos usados contra você, para corroer as energias que enviaram contra você,
para desestruturar algo que estruturaram contra você. Também não é porque o Exu gosta de alho, é porque ele vai usar da energia daquele elemento vegetal para atuar na sua vida. Tá? Então a questão de elementos para nós umbandistas é isso. É a energia do elemento e o portal que vai abrir ali naquele elemento para a gente interagir com os orixás e guias, mentores, etc. Beleza? Então, como montar e ativar uma tronqueira. Vamos lá. Eu não sei se eu falei antes, mas eu devia ter falado. Era para assistir a live aula com um caderninho, tá? Quem já fez aula comigo sabe que eu falo muita coisa, vou ensinando e aí depois não adianta perguntar porque vai saindo, às vezes eu nem sei o que eu falei. Calma aí. E no caso, quem tem orixá e Exu, pombagira com firmeza na tronqueira. Podemos também oferendar os orixás usando elementos nesse exemplo que você deu de portal. No caso dos orixás. Sim, agora eu vou entrar em como montar, e aí quando eu falar de como montar, eu vou falar dos elementos. Tá? E eu vamos lá, elementos de Exu. Quando eu falar de elementos de Exu, esses elementos são tanto para orixá Exu quanto para guia espiritual Exu. Elementos de pombagira, orixá pombagira, guia espiritual pombagira. Porque, como eu falei, os elementos são da energia do orixá, né? O guia, ele usa desses elementos porque ele é um manifestador dos orixás. Então, esses elementos, quando eu falar de Exu pombagira, serve para orixá ou guia. Tá? Mas vamos com calma. Primeiro eu vou falar os elementos, depois eu vou passar orientações de como estruturar essas firmezas. Tá? Então primeiro anotem os elementos e aí eu falo mais ou menos como estruturar para começar a ter uma tronqueira melhor, né, na sua casa. Então, elementos de Exu. Tá? Exu. Tridente, reto e curvo. Tridente, para quem não sabe, o povo chama de garfo de Exu, tá? Então tem que ter o garfo reto, que é aquele tridente reto de Poseidon, e o curvo. Os dois servem para Exu e para pombagira. O garfo reto não é garfo de Exu e o garfo curvo não é garfo de pombagira. É para ambos. Por quê? Quem já fez magia, ou quem está fazendo, tem aluno meu aí da magia, já sabe o fundamento do tridente. O tridente reto, na verdade, se chama onda tripolar temporal. Isso quer dizer o quê? Na vibração do tridente, o Exu vai atuar na sua vida em questões temporais, em questões dessa encarnação, do aqui, do agora, questões dessa vida que você precisa tratar, que você precisa trabalhar, que você precisa transmutar. Então, questões dessa vida que estão atrapalhando a sua encarnação. O Exu vai retirar a energia do elemento para atuar nesses aspectos que eu falei. E o curvo é atemporal, onda tripolar atemporal, ou seja, não tem limitação pelo tempo. Atua presente, futuro, passado, em outras vidas, em outras eras, em outras épocas. Questões de alguma encarnação tua que está atrapalhando a sua encarnação atual. Então, a onda atemporal ou o garfo curvo, o guia vai usar da energia daquele elemento para atuar em vários aspectos da sua vida, tá? Seja de qual encarnação for. Ou seja, tem que ter os dois. Punhal. O punhal eu diria que é obrigatório para pombagira e opcional para Exu, tá? Mas anota todos os elementos, porque são elementos que, se num primeiro momento você não colocar todos, aos poucos você vai comprando e vai encorpando a sua firmeza. Punhal é uma lâmina do amor, tá? É uma lâmina sagrada do amor. Então trata em questões emocionais, questões
traumas, bloqueios, sentimentos, tudo isso. Uma lâmina do amor. Tô falando de Exu, tá? Parafuso, prego. E aí pode ser o pequeno, normal, de material de construção? Pode, mas eu teria aquele grande, aquele prego grande que a gente compra em casa de macumba, aquele parafuso grande que a gente compra em casa de macumba também. Qual a energia? Ambos têm muito o axé de afixar, prender, perfurar. A diferença é que o parafuso tem aquelas espirais. Então, as espirais do parafuso ativam os mistérios do tempo. Então, o parafuso tem essa atuação que eu falei, só que de forma atemporal, seja em qual vida for. Então qual eu tenho? Tem os dois, pô. Tem os dois, senão de cara quando conseguir comprar. Então, parafuso, prego. Elementos de ferro. Pode ser esfera de ferro. Isso tudo tem loja de macumba, tá? Esfera de ferro, pó de ferro, lança de ferro, barra de ferro. Ferro é um mineral com muito axé de Ogum. E Ogum é um orixá que está bem próximo da linha de Exu. Tá? Então, atua muito em questões da lei. A esfera de ferro. A esfera vai ativar o mistério das 7 esferas sagradas. Tá? Então, a esfera pode ter uma atuação, por exemplo, de envolver, de circular. Às vezes, mandaram um Egum atuar contra você. A esfera pode circular aquele Egum, aprisionar ele e encaminhar ele para onde tiver que encaminhar, por exemplo. Raízes, é legal ter. Raiz de quê? Raiz de qualquer coisa. Pode ser, você pode comprar, por exemplo, alguma hortaliça, alguma coisa que venha raiz, tira só a raiz, deixa no sol para secar, e pode ser um elemento da firmeza também. Terra preta de jardinagem mesmo, pode colocar na firmeza. Depois eu vou falar como que você vai juntar esses elementos todos e ter uma firmeza. Tá? Então terra preta também é um elemento para se ter na firmeza. Cadeado também pode ter, cadeado com chave, corrente de ferro. Qual o tamanho da corrente? Aí depende do tamanho da tua firmeza, do lugar que você vai colocar, depende. Corrente, o tamanho você decide. Pedras de Exu. De uma maneira geral, para eu não ficar aqui falando todas, então todas as pedras pretas servem para Exu, com exceção da vassourinha de bruxa, que tem uma energia de pombagira muito forte. Então, todas as pedras pretas. Tá? Além das pretas, qual que tem mais axé de Exu? Hematita, galena. A galena é difícil de achar, mas ela é uma pedra maravilhosa para Exu. Essa pedra, nossa, é muito boa para Exu. Galena, hematita, a própria granada é uma boa pedra de Exu. O cristal fumê, se ele tiver bem escurinho, é ótimo para Exu. Sodalita é uma pedra que pode colocar para Exu. Aí, as outras pedras vai cadeado fechado ou aberto. Os dois está certo. Dos dois jeitos está certo. Mas você pode colocar fechado, por exemplo, e deixa a chave no cadeado. Tá? As outras pedras, aí vai entrar mais na vibração específica do Exu. Tipo, ônix sim, mas ônix entra na questão de pedras pretas. Por isso que eu não falei. Então, pedra preta, todas elas. Aí eu tô falando das que não são pretas. Então, por exemplo, o Exu do cemitério, aí você pode colocar uma ametista. Um Exu de Oxalá, você pode colocar um cristal turmalinado. Um Exu de Oxum, você pode colocar uma calcita mel. Então, assim, de maneira geral, pedra preta. E essas outras que eu falei à parte. Erva de Exu. Erva vai na firmeza? Vai, seca, tá? Para firmeza tem que ser seca, porque se for fresca, vai mofar. Só por isso. Tá? Então, essas ervas que eu for falar agora que servem para Exu,
Sodalita, sim, serve, sodalita. Essas ervas que eu for falar agora são secas, tá? Pinhão roxo, picão preto, dandá da costa, zimbro, bardana, tanchagem, peregum roxo, casca de alho e casca de cebola, folha do limão, folha da pimenta, casca de angico, aroeira, guiné, o próprio cacto, mas aí não seria na firmeza, pode ter o cacto plantado e colocar dentro da sua tronqueira depois consagrado. Folha do limão, folha da laranja, folha da mangueira, própria pimenta seca, pimenta do reino seca pode, folha da bananeira, mamona, mão de Deus. Tá bom, né? Acho que dá para começar. Então essas ervas aí, todas essas servem para Exu e mais outras, mas essas são as principais, tá? Espelho pode colocar para Exu? Pode, mas espelho para guias masculinos é o espelho quadrado. Espelho redondo é para guias femininos. Então pode colocar também, desde que seja quadrado. Pode ter imã. Imã mesmo. Imã também é um elemento que pode colocar para Exu. Eu acho que tá bom. Esses elementos aí. E aí como é que faz então? Você tem que comprar uma panelinha de barro. Eu acho que eu nem tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês. Não. Panelinha de barro. Mas isso aí qualquer loja de macumba vocês acham, tá? E aí qual o tamanho da panelinha para firmeza? Menos de 1 não serve, tá? A 1 já é pequena. O ideal seria da 2 para cima. Mas eu entendo que às vezes você tem que se adaptar. Então, se o teu espaço é muito pequeno, beleza, vai na panelinha de número 1. Se não, vai pelo menos aí a número 2. Panelinha de barro, achei a função do imã. Tá, vou já falar. Panelinha de barro, número 2, ou mais do que isso, ou caldeirão de ferro ou panela de ferro, para Exu. Para Exu. Caldeirão de ferro ou panela de ferro. Aí a questão do tamanho é a mesma coisa, não pode ser muito pequenininho. Ou a panela de barro. Aí a panela de barro pode ser pintada de preto, pode ser crua ou pode ser só envernizada, tá? Tanto faz. O axé do imã é de fato afixar mesmo, prender. Tanto é que quando eu falar aqui da montagem da firmeza, o imã é o primeiro elemento, ele fica na base da panelinha para justamente ter esse axé de retenção, prisão, afixar, tá? Então, beleza, eu tô com a minha panelinha, vou montar a firmeza. Aí o imã vai embaixo, o imã tem que ficar tem que ser o primeiro elemento que você vai colocar, independente do que você for colocar em cima. Então o imã. Aí por cima do imã, se você tiver uma ferramenta, ou seja, o que é a ferramenta? É o ponto riscado materializado. A ferramenta é o ponto riscado materializado. Ou seja, depois que o seu guia fala qual é o ponto riscado dele, que ele pega a pemba e risca o ponto, aquilo que ele riscou você pode transformar numa ferramenta de ferro. Isso é a ferramenta do Exu. Ah, o meu Exu mal fala, quem dirá riscar ponto. Então você não vai botar a ferramenta. Ou no máximo botar uma ferramenta genérica que serve para qualquer linha de Exu. Tá? Então, mas eu quero ter alguma coisa. Duas opções. Ou coloca a ferramenta genérica que serve para qualquer Exu, ou coloca o tridente que eu falei, ao invés de comprar o pequenininho, compra um maior para colocar no centro da sua firmeza. Então, beleza. Se você for colocar a ferramenta ou esse tridente maior, por cima do imã você vai colocar argila, para você conseguir fixar essa ferramenta e ela não ficar balançando na firmeza. Então, vai a argila, você vai molhar um pouquinho da argila com a cachaça, para a gente temperar a argila. Molha só um pouquinho e aí você vai moldando a argila no fundo da firmeza.
Vai colocar a ferramenta ou tridente e aí vai cobrir com mais um pouquinho da argila para prender. Vai deixar secar um pouco, tá? Só um pouco. Depois vem com a terra preta por cima da argila. Montado essa estrutura, aí você vem com os demais elementos que eu falei. Tá? Erva, pedra. Ah, não falei 2 elementos, acrescenta aí. Semente de olho de boi para Exu, búzios preto e branco, os 2. Sempre fechado. Búzios aberto é só para oráculo. Para firmeza é fechado, para trabalho é fechado, para macumba é fechado. Tá? Búzios preto e búzios branco. Essa questão de quantidade, a gente sempre entra naquela regra, ou 1, ou 3, ou 5, ou 7. Então, semente de olho de boi, pedra, tridente, vai nesse ponto aí, tá? Ou 1, ou 3, ou 5, ou 7. Mas no caso do tridente, é suficiente um reto e um curvo, um de cada. Então, beleza, botei a terra, aí vai botando os demais elementos. Bota o punhal, bota o tridente, bota o espelho, bota a erva. Vai botando tudo, semente, búzios. Coloca os demais elementos, tá? Não tem uma ordem específica. Pode colocar também, outra coisa que eu não falei, casco de caramujo africano, aquele pretinho. Também é um elemento de Exu. Tem um monte de coisa que depois o seu Exu pode ir te acrescentando, tá? Com o tempo com o tempo de conexão, ele vai falando com você e vai dizendo o que ele quer. Então você vai ter essa panela e vai colocar todos esses elementos de Exu que eu falei. Não tem dinheiro para botar todos. Bota o que você consegue, depois com o tempo acrescenta. Seria correto colocar 2 retos e 2 curvos? Pode colocar. Assim, um reto e um curvo é suficiente, tá? Mas, se quiser botar mais, não vejo problema nenhum. Então, montei a firmeza do meu Exu. Beleza, deixa ela aí de ladinho. Eu vou falar elementos de pombagira e depois a gente vai entrar na tronqueira para saber o que fazer com essas firmezas. Então, elementos de pombagira. 2 pontos, anote. Punhal. Aí, como eu falei, o punhal para Exu seria opcional, indicado, mas opcional. Agora, o punhal para pombagira é obrigatório, porque é uma lâmina do amor e pombagira atua muito nessas questões. Os tridentes ficam afixados em pé na panelinha, isso, você coloca ele cravado assim, a base do tridente, você empurra assim na terra e aí deixa o garfo para cima, tá? Então, punhal para pombagira vai tratar essas questões emocionais, energia parada, energia emocional parada, trauma, mágoa, dor, tudo isso o punhal consegue acessar. Tesoura. Tesoura é um elemento... eu não gosto de usar a palavra obrigatória, mas é praticamente, tá? Para pombagira. Como que é a tesoura? Toda de metal. Não pode botar a tesoura escolar para pombagira, tá? Tesoura de plástico, esquece, não. O tamanho não precisa ser grande. Para firmeza, a tesoura não precisa... Tá, vou explicar. Para firmeza, a tesoura não precisa ser grande. Para firmeza. A não ser que ela te intua. Então, tesoura toda de metal, tá? Tesoura é uma lâmina da fé, mas é uma lâmina que atua muito cortando amarração mesmo, cortando o cordão energético negativo, cortando demanda, cortando o que tiver que cortar. Diferença, perguntaram, diferença entre búzios escuro e búzio africano. O búzios escuro é o búzio africano, tá? Então seria a diferença entre búzios africano e o búzios claro. A diferença é que o búzios escuro ou africano é aquele mais pretinho, marronzinho, pretinho, é tudo africano. O búzios em si é uma concha, tá? É uma concha, ativa o mistério das conchas. O búzios preto é uma concha absorvedora. É uma concha que vai absorver negativos, desequilíbrios, tudo de ruim. E o búzios claro, ou a concha clara, é uma concha irradiadora.
é uma concha geradora de positivismos. Então, todo Exu Pombagira é tripolar, tá? Atua no positivo, ou seja, tem energia positiva, energia negativa e energia neutra. A gente pode dizer que o Búzios africano, o escuro, ele vai atuar no polo negativo de Exu, absorvendo negativismos. O Búzios claro, a gente pode dizer que vai trabalhar os aspectos positivos, ou seja, vai gerar vitalidade, vai gerar potência, vai gerar os fatores positivos de Exu para você. Então, voltando para a Pombagira. Punhal, tesoura. Ah, eu esqueci. Para Exu, pemba preta. Pode ser preta, roxa e vermelha. Ou preta e vermelha, ou preta e roxa, ou só preta. Aí é você com o teu Exu. E aí eu acrescento pemba para Pombagira. A pemba para Pombagira é vermelha de uma maneira geral. Mas pode ser vermelha e uma vermelha, uma roxa. Uma vermelha e uma preta. Uma vermelha e uma amarela. Independente da vibração da sua Pombagira, ela é uma Pombagira. Vai ficar gravada, o Adriano. É a primeira live que eu faço, mas as lives ficam gravadas normalmente no feed do Instagram, tá? Então, independente de qual Pombagira, é uma Pombagira. E Pombagira vibra no vermelho, tá? Então, pemba vermelha. Beleza. Aí a outra pemba pode ser específico da atuação da tua Pombagira. Ou roxa, ou preta, ou amarela. Pergunta para ela, tá? Melhor. Exu é a mesma coisa. Exu, independente de qual Exu, é Exu. Então a pemba principal é a preta. A segunda, aí você pode colocar dentro da vibração específica dele. Pemba é um elemento, é um mineral agregador por natureza. Então é bom ter sempre na firmeza. Espelho para a Pombagira, como eu falei, redondo. Aí pode ser aqueles espelhos de Pombagira mesmo, em casa de macumba vende, tá? O espelho tem o axé refletor mesmo, o axé devolvedor. Então o que mandam para você bate ali e volta para quem tem que ir, tá? Então o espelho é bom ter em ambas as firmezas, para Exu quadrado, para Pombagira redondo. Linha. Pombagira trabalha muito com o mistério das linhas. Linha de costura mesmo. Então você vai ter um carretel de linha vermelho e um carretel ou preto, ou roxo, ou amarelo, da cor da tua Pombagira. Ou 2 carretéis vermelhos, tá? Então você vai comprar o carretel de linha e vai retirar a embalagem plástica. A gente não bota nada com embalagem plástica dentro da firmeza. A gente sempre tira tudo antes, inclusive a pemba, que vem naquele plástico, vai tirar do plástico para usar. O punhal, que vem com aquele paninho protegendo, vai tirar o paninho, jogar fora e botar o punhal sozinho. Tudo que tiver essas embalagens não entra na firmeza. A linha tem o axé das ondas vibratórias. Ondas vibratórias. E linha é como se fosse a condensação, a canalização de ondas vibratórias sutis. O que é onda vibratória? É energia em movimento. Onda vibratória é isso, energia em movimento. E a linha para a Pombagira é a materialização da energia em movimento do axé de Pombagira. Por isso que a gente bota a linha na firmeza. Búzios também, branco e escuro para a Pombagira. Questão de 1, 3, 5 ou 7 sempre. Tô com a boca seca de tanto falar. Já tem 1 hora de live. Cara, já tem 1 hora de live. Eu ia acabar a live com 1 hora. Não vai dar. Pedra de Pombagira. Caso a pemba quebre, o que fazemos? Rala ela em cima e compra outra e repõe. Mas não joga fora não, rala. E aí vai ter o pó da pemba. Pedra de Pombagira. Todas as pedras vermelhas. Todas as pedras vermelhas. Ah, não sei quais pedras vermelhas. Aí dá um Google, porque não dá para eu falar tudo aqui. Inclusive, esses assuntos, né, eles são, na verdade, material de curso de teologia. Tá? Não, é impossível a gente falar de Exu, falar de Pombagira, falar de tronqueira, falar de tudo isso em live. Tá? Isso é assunto de teologia,
E aí, momento jabá, em abril eu vou abrir o curso de teologia, turma 2. Aí na live tem alguns alunos da turma 1. Se puderem não falar mal, eu agradeço. Então eu vou abrir a turma 2 em abril do curso de teologia presencial lá no TUSP. Seria muito bom que todos fizessem, porque vocês estão vendo aí. Eu acho que assim, pode ter macumbeiro com 20, 30 anos que a gente sempre vai estar aprendendo. Então, se não tudo, alguma coisa que eu falei você não sabia, né? Então seria muito bom se pudesse fazer o curso, porque são 6 meses, tá? Essência, eu vou falar, calma aí, não terminei não, tô só fazendo propaganda. São 6 meses de curso, 6 meses de teoria, cada curso tem apostila, todos os cursos são todas as aulas são apostiladas. Tem o conteúdo programático do curso na secretaria do TUSP. Se quiser saber o conteúdo, é só mandar mensagem para lá que ela te passa o cronograma. Então, assim, no teologia, aí sim tem uma aula só para Orixá e Exu. Eu vou falar, não tudo, porque é impossível, mas muita coisa de Orixá Exu, muita coisa de Orixá Pombagira. Vou falar de Orixá Exu Mirim, Orixá Pombagira Mirim, dos guias, tudo. Aí, ensinar a fazer oferenda, como ativar a oferenda, elemento de oferenda, tem coisa pra caraca. Tá? Então, se tem interesse em fazer o curso de teologia, vai começar em abril, se eu não me engano, dia 6 de abril, a turma 2, é muito bom. Tá? Quando a gente tem conhecimento, primeiro, a gente tem mais segurança, né? Os guias trabalham melhor, porque você não vai bloquear o teu guia, o guia vai querer pegar a pemba e fazer uma coisa, tem fundamento. O guia vai querer pegar uma erva e fazer uma coisa, uma pedra, você não vai bloquear ele, e ele vai trabalhar. Porque o guia sabe tudo? Sabe, pô. Ele é um mago, ele é iniciado, o guia sabe. O problema não é que o guia não sabe, o problema é que por você não saber, você bloqueia o que o teu guia vai querer fazer. Entendeu? Então, assim, o guia usa do nosso conhecimento o tempo inteiro. Tá? Então, quem quiser fazer o curso de teologia, manda mensagem para mim, manda mensagem para a secretaria do TUSP, que vai começar a turma agora, e realmente a gente vai sempre se aprimorando. Então, a cada turma a gente vai passando mais coisas. Mas vamos lá, acabou a propaganda, vou voltar para a aula. Pedras de Pombagira, todas as pedras vermelhas. Todas as pedras vermelhas. Aí, acrescentando pedras além das vermelhas. Como eu falei, a vassourinha de bruxa é uma pedra preta, que tem muito axé de Pombagira. Pedras amarelas também pego axé de Pombagira, qualquer uma. Fora vermelhas e amarelas. A ametista tem axé de Pombagira. A mica rosa ou roxa tem axé de Pombagira, tem bastante axé. O jaspe brechado tem axé de Pombagira. A ágata natural tem axé de Pombagira. A ágata Bahia tem axé de Pombagira. A perita tem axé de Pombagira. O olho de tigre tem axé de Pombagira. Tem um monte de pedra com axé de Pombagira. Tá? Mas essas daí são boas, dá para trabalhar, dá para a sua Pombagira trabalhar bastante. Ervas de Pombagira, mais uma vez, as ervas que eu falar são secas para poder ir na firmeza. Hibisco, artemísia, folha da amora, calêndula, malva, melissa, calcitamel, sim. Malva, melissa, alecrim, camomila, jasmim, pata de vaca, eucalipto, aquela pimentinha da aroeira, que é a pimenta rosa, cravo, canela em pau, cipó mil homens. Cipó mil homens é uma erva que tem muito axé de Pombagira. Folha da pitanga, folha da laranja, folha da acerola. Hortelãs, mentas, em geral, tem axé de Pombagira. De maneira geral é isso aí, tá? Hibisco foi a primeira que eu falei. De maneira geral são essas daí as principais. Tem outras, tem óbvio, né? Quantas ervas existem no mundo? Mas essas daí tem bastante axé.
e rosa vermelha, né? Na verdade, todas as rosas têm axé de pombagira, inclusive a branca, todas elas. Mas a rosa vermelha é a principal rosa de pombagira, porque a rosa vermelha especificamente, ela tem o axé do empoderamento, tem o axé que trabalha os nossos desejos, os nossos estímulos. Então, por isso, a rosa vermelha é o símbolo de pombagira, porque essa é a vibração de pombagira. Tá? Então, essas ervas aí são as principais de pombagira. Punhal, tridente reto e curvo, búzios claro e escuro, ervas e pedras eu falei, espelho eu falei, linha e fita eu falei, linha carretel de linha, mas também pode ser fita de cetim, tá? Aí a cor, mesma coisa que eu falei da linha. Pemba, também falei. Incenso, essência e perfume, ou um dos três ou os três, tá? Porque tanto o incenso quanto a essência quanto o perfume ativam o mistério das essências, o mistério dos pós, se for incenso. O que é o mistério das essências? São mistérios que atuam em vibrações muito sutis, muito sutis. O que é uma essência? É uma energia muito sutil, muito sutilizada, muito pura, muito virginal. Ou seja, por exemplo, se alguém faz uma magia negativa contra você, e aí essa pessoa tem um conhecimento para invisibilizar essa macumba, para ocultar e etc., a essência tem uma grande capacidade de identificar isso. Por quê? A essência é uma energia sutil que transpassa bloqueios, transpassa barreiras. Então ela vai conseguir chegar onde tiver que chegar. Tá? Então, por isso que pombagira trabalha muito com essas vibrações. Ah, mas qual é o incenso, qual é a essência? Depende da sua pombagira, mas de maneira geral, qualquer essência ou incenso de rosas, elas gostam bastante, qualquer um. E aí você pode acrescentar segundo a intuição dela, tá? Outros elementos: semente de olho de cabra. Semente de olho de cabra. Vai ter loja que vai dar o nome de semente de olho de Exu. Vai ter loja que vai dar o nome de olho de pombagira. Então, pouco importa o nome que vão dar. Joga no Google aí, semente olho de cabra. Tem aquele formato. Se é miudinha, se é média, se é maiorzinha, tanto faz, a tua pombagira vai estar pouco se importando com isso. Ela quer o axé, tá? Porque questão mirra mas é em menor grau, porque a mirra tem uma vibração muito mais do trono da fé, tá? Então vai depender de qual pombagira. Agora, se for a resina, aí pode entrar na questão do mistério das essências, dos incensos e tal. Então, o olho de cabra, que eu falei, é uma das principais sementes e favas de pombagira. Por quê? A energia, a vibração da semente de olho de cabra, o que é? É o olhar para si. É o que essa semente traz, tá? É o olhar interno, o olhar íntimo. É você olhar para dentro de você mesmo. Trabalha questões de autoconhecimento. É a questão de você ter uma sensibilidade de se enxergar, de se olhar e se conhecer. Então, tudo que pombagira faz, tem que ter. Ferramenta, a mesma coisa. Se já sabe o ponto riscado, usa a ferramenta. Se não sabe, pode ser o tridente, tá? Não tem problema. Basicamente é isso. Então, vai ter a panela, mesma coisa. Panela de barro, número 2 para cima, pode ser pintada de vermelho, pode ser crua, pode ser envernizada. Ou o tacho de cobre. O tacho de cobre é o elemento, o cobre em si é um elemento muito utilizado por pombagira de uma maneira geral. O caldeirão de ferro não é um elemento, um vasilhame principal para pombagiras. É para Exu.
O vasilhame que seria correspondente para a vibração de pombagira é o tacho de cobre. Ah, mas é caro pra caraca. Eu sei, eu comecei a aula falando que você vai dar do jeito que puder e depois, com o tempo, você vai melhorando. Mas, se pudesse escolher, seria o tacho de cobre, tá? Que é o melhor recipiente para ter firmeza de pombagira. Então, mesma coisa, na parte de baixo, você vai colocar, se tiver ferramenta, argila para fixar. Aí por cima, pode ser a terra preta também, ou para a pombagira, terra de rio, de cachoeira, tá? É a correlação com a terra preta para Exu. Aí por cima disso, esses elementos que eu falei. Mesma coisa, o punhal, a tesoura e os tridentes pode ser em pé, aí você pode fincar na terra e deixar em pezinho ou apoiado na extremidade do recipiente. O cobre é um elemento ígneo, tá? É um mineral ígneo e é um mineral que acessa é um mineral que a pombagira consegue acessar algumas questões, alguns bloqueios, alguns desequilíbrios. É porque assim, para explicar a gente teria que se aprofundar. Eu vou tentar falar rápido. Cobre é um elemento ígneo. É um elemento que trabalha, que tem o axé do fogo. A energia dos tronos do fogo, o que é? Equilíbrio e desequilíbrio. Tá? Equilíbrio e desequilíbrio. A pombagira, quando se utiliza do cobre, ela trata desequilíbrios íntimos, tá? Porque é a energia do fogo. Ela pega a energia do fogo, materializada no tacho de cobre, e consegue atuar em desequilíbrios íntimos da nossa vida. Então, manter a firmeza com esses elementos que eu falei. Beleza, já tem a firmeza de Exu e pombagira, que é o que eu falei que você vai começar a montar a sua tronqueira. Já escolhi o local da minha casa que eu vou ter a minha tronqueira. Aí o que eu faço? Então, se for uma casa é o que chamam de casa de Exu, né? Que você compra na internet, que é aquela de ferro, às vezes vem com prateleira, às vezes não. Se for essa aí, você pode, antes de colocar os elementos da firmeza, você pode limpar ela, pode fazer um preparado, por exemplo, pega alguma dessas ervas que eu falei, mistura, né, tanto de Exu quanto de pombagira, e aí pode ser fresca, coloca num recipiente, macera com água, macera, depois coloca uma dose de cachaça e uma dose de cidra. E aí você pode lavar a tronqueira com esse líquido. Isso daí pode ser tanto nessa de ferro, mas pode ser, se for de alvenaria ou se for um quartinho, aí você pode fazer uma quantidade maior. Eu fiz isso aqui na tronqueira, eu coloquei erva, cachaça e taquei nas paredes, no chão, a gente tacou esse líquido na tronqueira inteira e aí depois colocou as firmezas, tá? Mas isso daí você vai fazer ou a primeira vez, antes de colocar os elementos, ou, já tenho montado, não sabia disso. Você pode tirar, fazer essa limpeza e depois recolocar os recipientes lá dentro. Mas é para fazer uma vez, tá? Não vai ser a louca da limpeza e aí uma vez por semana você vai tirar a galera toda lá de dentro para tacar água. Não se faz isso. Eu vou falar de manutenção de tronqueira rápido, já. Então, beleza, limpei. Aí eu coloco essas firmezas lá dentro, tá? Ativo uma vela preta para Exu, uma vela vermelha para pombagira. Primeiro a gente sempre começa ativando Exu. Exu é quem abre os caminhos para fazer qualquer coisa. Então coloca a vela de Exu, um copo de cachaça para Exu, um charuto. Acende a vela, acende o charuto, assopra por cima da firmeza e faz a sua oração do seu coração, tá? Pedindo para Exu ativar aqueles elementos como elemento de proteção, para absorver negativismo, enfim. Faz tua oração para Exu. Não sei o nome do Exu. Exu. Acabou. Larou Exu, Exu é Mojubá e bate paô. Aí vai fazer para pombagira. Vela vermelha para pombagira, cidra ou champanhe, né? E ou cigarro ou cigarrilha. Acende a vela, acende a cigarrilha, bafora ali por cima, apoia em cima da taça, faz sua oração, mesma coisa, pede para a pombagira ativar e tudo mais. Terminou, amém, laroê pombagira, bate paô,
Qual é o ideal? Fazer com vela de 7 dias. Não tenho dinheiro. Aí você pode colocar 7 dias para um ou outro, e na semana seguinte, quando você for refazer, aí quem recebeu a vela de 7 dias na semana anterior, na semana seguinte vai receber palito e vice-versa. Ou se não tiver dinheiro nem para isso, bota palito que tá tudo certo. Tá? O importante é fazer, como eu falei. Então, beleza. Tenho a tronqueira ativada, montada, ok, beleza. Regularidade, ou seja, manutenção de tronqueira. O ideal é uma vez por semana. Uma vez por semana você vai lá, pega os copos, os recipientes, lava, com água mesmo, tá? Lava, devolve para frente da firmeza, reenche com a cachaça que você usou semana passada e com a cidra que você usou semana passada, recoloca, vou já te responder, recoloca, renova outra vela, outro fumo, tá? O fumo não é legal reaproveitar, joga fora aquele fumo ou reserva para fazer uma defumação quando tiver bastante. E aí reacende. Uma vez por semana o ideal é você fazer essa manutenção, tá? Reacender, reafirmar os guias uma vez por semana. As duas firmezas ficam na mesma casinha, pensei que fosse uma para cada um. Então, na nossa tronqueira deve ter umas 20 firmezas. Umas 20 firmezas. E tem orixá, tem os meus Exus e Pombagiras, os Exus e Pombagiras da Sueli e os agregados. Ainda tem malandro lá dentro. Então, assim, vai ficar a galera toda que é da esquerda na sua tronqueira. Todo mundo. Cada um na sua firmezinha, cada um com seus elementos, cada um com a sua vela, com o seu fumo, com a sua bebida. Mas é porque é o que eu falei, a tronqueira é só um local que vai comportar essa galera toda. Tá? Lá na nossa tronqueira tem umas 20 firmezas. E falta gente pra caraca pra entrar lá ainda. Ainda vai entrar mais gente lá dentro. Então, beleza, manutenção é isso aí. Limpeza de tronqueira, a gente não precisa limpar, como eu falei, não é pra gente ser o louco, a louca da limpeza. É pra... Vamos lá, primeiro que Exu é um guia muito acumulador, tá? Acumulador. Eu que estou olhando aqui as fotos lá da tronqueira, eu não vou conseguir mostrar para vocês na live. Depois eu... Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, Pombagira, tem uma galera aqui embaixo. Ó, Exu. Ó, tem uma galera lá. Então, limpeza. Vai sujar? Vai, pô. Vai entrar poeira. O que tem que fazer? Passa uma vassourinha. Não é para tirar tudo o tempo todo do lugar para limpar. É isso que eu quero dizer. Ah, mas deu teia de aranha. Então, se a aranha entrar na tua firmeza, vai virar elemento de trabalho. Tá? É isso. Exu e Pombagira são guias negativos, são guias do embaixo, são guias da esquerda, trabalham com energias negativas da esquerda do embaixo. Seu Exu e sua Pombagira não são anjos. Tá? Então, não precisa tirar todo mundo do lugar uma vez por semana, passar o sabão em pó, tirar com o rodo, esfregar as paredes. Cara, não vai fazer isso na tronqueira. No máximo, você vai passar uma vassourinha quando tiver sujo e tá tudo certo. Tá? Não, tronqueira... Por que isso? Porque quando você coloca a tua firmeza ali, ela é enraizada no solo, ela entra em contato com a terra, tá? E aí dali vai desencadeando a ação. Se você ficar o tempo todo, joga para lá, joga para cá, e bota em cima do muro para passar pano, vai desestruturar a energia que os seus guias estão trabalhando. É tipo aquilo, uma comparação muito tosca, quando você está com uma casca de ferida, e aí o seu corpo produziu aquela casca, aí você vai lá e arranca a casca, e aí o teu corpo, caraca, eu sou uma piada para você. Então deixa a firmeza no lugar que você colocou, e só passa uma vassourinha, um paninho sem tirar as coisas do lugar, quando necessário.
mas não precisa se preocupar muito com essa questão de limpeza da tronqueira. Então, último tópico, tô cansada. Tipos de trabalhos que eu posso fazer numa tronqueira caseira. Antes de responder o que eu posso fazer, eu vou responder o que você não vai fazer na sua tronqueira caseira. Você não vai usar a sua tronqueira caseira para fazer um trabalho de corte, de descarrego, de limpeza, de desobsessão, de cura, de encaminhamento para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu primo, para o seu tio, para a sua tia, para o seu sogro, para a sua sogra. Não vai. Primeiro porque a sua casa não é um terreiro. Tá? Você não tem uma estrutura de defesa apta para esses tipos de trabalhos. Então o que você vai fazer? Coisas para você e para sua casa. Ponto, acabou aí. Tô me sentindo pesada? Faz um padê pro seu Exu, pra sua pombagira, pede para te descarregar. Tá sentindo que a tua casa não tá legal? Faz um trabalho pro teu Exu e pra tua pombagira, pede para limpar a tua casa. Agora, o que você não pode é achar que o seu Exu, sua pombagira é MacGyver. Ele vai fazer das tripas coração porque a Umbanda é caridade e eu quero ajudar a minha comunidade a ser uma comunidade melhor. Cara, porque tá ao vivo eu não posso falar, mas se eu pudesse eu ia falar, você vai se fizer isso aí, cara. Não pode. Não pode. A tronqueira é para você e para sua casa. Então o que você pode fazer? Um padê positivo para Exu pedindo caminhos, pedindo limpeza. Um padê positivo para Pombagira pedindo cura emocional para te ajudar a ter um íntimo forte e tudo mais. Padê negativo para Exu pedindo corte, limpeza, descarrego de você ou da sua casa. Aí Pombagira a mesma coisa. Tá? Quais elementos? Curso de teologia. Não dá para falar tudo em uma live. Então, que tipo de trabalho? Trabalhos para você e para sua casa, que vão fortalecer a sua energia, a energia da sua casa e vão te ajudar a ter força para seguir a tua jornada mediúnica. Tá? De maneira geral, é basicamente isso que eu preparei para falar, tá? Nessa live, inauguração com algumas aspas da página. Depois, quem não conhece a página, dá uma olhada aí, tem algumas especificações de trabalhos que a gente faz e tal, atendimentos. Pode mandar mensagem para mim, para a Sueli, a gente trabalha com tudo isso aí que está na página, tá? Eu não sabia, agora tá sabendo. E é isso. Provavelmente não, a gente vai fazer outras lives, vai fazer live falando de terapias, vai fazer live falando de várias coisas. Então, continua acompanhando, de magia, de tudo. Continua acompanhando, que a gente vai tentar sempre trazer um assunto diferente. Inclusive, se tiverem indicação de assunto, manda pra gente que a gente mata no peito e tenta fazer a melhor forma, tá? Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Axé, Saravá. Curso de teologia substituiu o EAD. Os dois são teologia, tá? Os dois são teologia. Pede na secretaria o conteúdo programático do meu curso de teologia que você vai ver o assunto, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Axé.